Salve galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da BitGet e até que enfim esse Bitcoin recuou. Mas a pergunta que fica agora é: até onde ele vai recuar? Até onde vai essa queda do Bitcoin? É isso que a gente vai analisar agora. Sem mais delongas, começando aqui com a nossa análise, eu quero mostrar um post que eu fiz lá no meu Instagram. Quando que foi isso aqui? Há 5 semanas atrás, eu comentei: salve esse gráfico, em amarelo estão as resistências do Bitcoin a serem testadas. Atingimos a primeira em 30.905, havíamos atingido já, o que mostrou para mim que essa fibra estava bem desenhada. Eu já mostro para vocês como é que eu tracei esses alvos. Chegamos na segunda, e aí na segunda eu tive a certeza que essa fibra estava correta e todos os outros alvos seriam testados. Porque se a gente testa a resistência na primeira, testa a resistência na segunda, esquece que todas as outras vão ser testadas. Já vou te ensinar como é que a gente faz essa análise aí de 5 alvos. Ok? Mas aqui eu já tinha certeza que esse seria o próximo cenário do mercado. Então até falei para vocês, ó, 30.905 e 34.527 serviram para mostrar para a gente que esses seriam os alvos de fato, e os outros três estariam aqui: 40.387, 44.009 e por último 49.869. Atingimos os outros dois, 40.387 e 44.009, nos deixando apenas 49.869, que na minha opinião vai ficar para o ano que vem. Não acredito que vamos atingir esse alvo aí de quase 50 mil, né? 49.869 ainda esse ano. Acredito que vai ficar para o ano que vem. O que eu acho que vai rolar aqui agora? Vamos lá, primeiro vamos entender como é que eu tracei essa Fibo aí do gráfico. Eu utilizei a expansão de Fibonacci, e o que eu fiz foi nada mais, nada menos do que jogar os alvos dessa acumulação. Que nós tivemos uma acumulação institucional de Bitcoins que foi demarcada no gráfico por meio de uma cunha ascendente. Na grande maioria das vezes essa cunha descendente, perdão. Na grande maioria das vezes essa cunha, ela nos dá sinais de uma acumulação institucional por diversos motivos, né? Que a gente já falou, pô, qualquer outra análise de Bitcoin que você vê aqui nesse canal, nesse ano eu expliquei o motivo aqui do porquê isso aqui foi uma acumulação institucional. Não vou fazer isso novo, senão o vídeo vai ficar muito longo, é só tu assistir qualquer outro vídeo aqui. Mas aqui a gente identificou que foi uma acumulação institucional. E a partir deste momento aqui, do rompimento deste topo, todos os bitcoins acumulados aqui ficam positivos. Então, a partir daqui, os players começam a traçar alvos para suas vendas. E como que a gente encontra esses alvos? Utilizando a expansão de Fibonacci, a gente pega a mínima e a máxima dessa acumulação e joga ela para cima. Vou deixar a amarelinha igual tá lá no meu print. E nós temos diversas zonas. Você vai clicar duas vezes e vai selecionar essas: 0.68, 1, 1.68, 2 e 2.68. Aqui é onde os players distribuem as suas compras. Aqui são os alvos mais assertivos. E como que a gente tem certeza que a gente conseguiu identificar bem essa formação, a gente conseguiu traçar bem os alvos a partir do momento que eles são atingidos? Então, quando eu postei aquele print no meu Instagram, a gente já viu o alvo de 0.618 ter sido testado. Nós vimos o segundo alvo ter sido testado também aqui no gráfico diário, fica até mais claro para a gente enxergar. Então perceba como foi perfeitamente o alvo aqui de 0.618, perfeitamente aqui o alvo de 100% sendo testado. Então isso já garantiu para mim que os outros também deveriam ser testados. Então a gente foi para o próximo alvo, lá em 40.387, e aqui a gente passou reto por ele. Perceba só que curioso, a gente passou reto por esse alvo, sendo que esse é um dos alvos mais fortes, o terceiro alvo, 1.68. E a gente foi exatamente lá para o quarto alvo. Cravamos o quarto alvo, e o que isso me mostra? Pô, se ele passou reto pelo terceiro, se ele segurou no primeiro, segurou no segundo, passou reto no terceiro e foi cravar o quarto, provavelmente ele vai voltar para o terceiro e testar ele como suporte. E foi exatamente o que o preço fez hoje, né? Durante essa madrugada. Ontem à noite a gente já viu essa queda. Acho que ela começou 10, 11 da noite, por aí. Deixa eu conferir. Mas acredito que foi. Aí, ó. 11 da noite. Entre 10 e 11 da noite. Então, a gente já voltou e testou o nosso terceiro alvo como suporte. Obviamente que, como eu já sabia disso, eu aproveitei essa situação para entrar numa operação shortada. Eu passei um short de Ethereum
porque a Ethereum estava um pouco mais claro, já falo o porquê que foi mais fácil shortar Ethereum do que Bitcoin, mas eu mandei um short de Ethereum lá pra galera ontem, que tá, eu tô nessa operação até agora aqui, agora tá dando um pouco mais, tá dando 70% de lucro já, alavancado 20 vezes. Então, uma operação bem legal que a gente conseguiu pegar lá na sala de sinais. Se você tem interesse em participar da sala de sinais, é só me chamar no meu Instagram, é @fernandopereira.eth, lá a gente conversa sobre. Mas enfim, depois a gente fala do porquê que foi mais fácil shortar Ethereum do que Bitcoin, já a gente analisa isso daí. Vamos voltar pro Bitcoin. Legal, então ele testou lá o quarto alvo, voltou pro terceiro. E agora? Qual será o próximo movimento do Bitcoin? Bom, a gente já sabe que o alvo final dessa brincadeira aqui vai ser lá em 50 mil dólares. Significa que o Bitcoin vai fazer topo lá e depois vai cair infinitamente? Não. Significa que quando chegar lá, a gente vai buscar por novos alvos. Mas por enquanto a gente tem um alvo bastante importante para cavar, que é o último alvo lá em 49.869, próximo de 50 mil dólares. Mas acredito que isso vai ficar para o ano que vem. Por quê? Porque provavelmente a gente vai ter uma correção um pouco mais chatinha nesse final de ano. E mais chatinha eu não digo em relação à força da correção, né? Uma correção muito agressiva, mas uma correção demorada. Provavelmente essa correção vai durar o restante do mês aí. O que eu acredito que o Bitcoin ele vai fazer aqui agora? De primeiro momento, ele vai testar aqui por mais alguns dias essa região de suporte, aqui em 40.387. Acho difícil ele se segurar aqui e já voltar a subir e já ir lá para o próximo alvo. Acredito que ele vai se segurar aqui, porque aqui tem uma zona muito forte de negociação, o terceiro alvo, e ele possa cair um pouco mais. Eu acredito que o Bitcoin vai fazer fundo aqui, ó, nessa região onde a gente viu uma acumulação que depois nos cedeu um power breakout e levou o preço lá para cima. Eu acredito que o Bitcoin ele vai voltar a buscar liquidez aqui nessa zona. Talvez ainda esse ano, tá? Provavelmente ainda esse ano. Então aqui para mim, entre 37 e 35 mil dólares mais ou menos, é onde o Bitcoin pode chegar ainda esse ano. Então eu acredito que a gente vai dar uma segurada aqui nesse suporte, é importante, é natural isso acontecer. E depois a gente pode aos poucos vir aqui nessa região e aí sim voltar a subir. Tá? A gente vai acompanhando isso com o passar do tempo, é difícil a gente prever exatamente, né, de um momento, porque a gente ainda não consegue traçar alvos. A partir do momento que a gente enxergar, por exemplo, um pivô de baixa, aí a gente consegue já traçar alvos mais fixos. Mas por hora, eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de comprar Bitcoin aqui novamente, beleza? Vamos ficar de olho, a gente vai fazendo essa análise aqui toda semana, umas 2 vezes por semana se necessário, 2 vezes por semana. Mas por hora, a minha visão do Bitcoin é essa. A gente vai segurar aqui nesse suporte e a gente vai recuar para essa zona aqui de liquidez para daí voltar a subir. E por que foi mais fácil comprar, ou melhor, shortar Ethereum do que Bitcoin? Bom, vocês devem ter notado que aqui o topo do Bitcoin foi uma DVAP, como sempre é. Todos os topos e fundos de Bitcoin são DVAP, que para quem não conhece a DVAP é a minha estratégia autoral de reversão. E o que é a DVAP? Né? Divergência no IFR com volume, alvo de FIBO e padrão de reversão. Aqui a gente teve a divergência no IFR, ou seja, o preço do Bitcoin foi fazendo topos mais altos, enquanto o RSI aqui embaixo foi fazendo topos mais baixos. Nós tivemos, ou seja, DI, né, divergência no IFR, nós tivemos o V, que é o volume, perceba o volume aqui bem acima da média, no momento que atingimos o quarto alvo de FIBO, ou seja, o A da DVAP, né? Então, a divergência do IFR com volume, alvo de FIBO e um padrão de reversão que foi um topinho duplo. Só que por que eu não shortei Bitcoin? Porque eu não gosto de operar o topo duplo. A taxa de acerto do topo duplo, por si só, não é uma taxa muito interessante. Eu gosto de operar o topo duplo quando ele faz isso aqui, por exemplo, que a Ethereum fez, aqui ó, no gráfico de 4 horas. Ela deixou sim um topo duplo, porém, junto com esse topo duplo, deixou pra gente um sinal de engolfo de baixa, né? Então são dois padrões somados. E no gráfico diário também deixou uma estrela cadente, que é um padrão bastante assertivo. Aqui uma estrelinha cadente. Então por isso que eu optei por shortar Ethereum e não Bitcoin. Por quê? A probabilidade de reversão da Ethereum era maior do que a de Bitcoin. Ah, Fernando, mas se a Ethereum fosse cair tudo isso que caiu, o Bitcoin também teria caído. Sim, sem dúvidas. Mas como a taxa de acerto da Ethereum é maior nesses padrões, o que o Bitcoin poderia fazer, por exemplo, ela era ir lá em cima,
fazer um topinho mais alto e daí cair. Ou seja, tirar a gente da operação e daí cair. A Ethereum já tinha uma probabilidade menor de isso acontecer por conta desses padrões mais assertivos que ela mostrou. E foi por isso que eu shortei Ethereum e não Bitcoin. Mas, sim, também foi uma DVAP no Bitcoin, marcando o topo, assim como marca topo. Cara, todas as vezes que o Bitcoin faz topo ou faz fundo é uma DVAP. A gente consegue antecipar por meio de uma DVAP. Tanto que, na quinta-feira, eu fiz uma matéria lá para Exame, né? Mandei um comentário lá para eles. Acho que foi quinta, né? Aí, ó, publicado em 7 de dezembro. Quando que foi 7 de dezembro? Quinta-feira. E eu comentei, eu falei, ó, galera, ó, é o seguinte, o Bitcoin vai cair. Aí, ó. Olhando para o curtíssimo prazo, mais especificamente para o gráfico de 1 hora, vemos uma formação de blá, 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 blá. Essa formação pode fazer o Bitcoin recuar até 42 mil dólares ainda essa semana, né? No fim, ele recuou domingo, tinha passado a semana, né? Eu achei que isso fosse acontecer no sábado, tanto que a gente shortou Ethereum no sábado já, se não me engano, e o Bitcoin acabou caindo só no domingo, né? Errei por um dia. E errei também o alvo. Eu achei que de momento, ainda no mesmo dia, ela ia cair para 42, foi uma queda mais agressiva, né? Caiu para 40. E eu achei que ia cair para 42 e a gente ia ir para 40 nos próximos dias. Mas foi para 40 direto. Melhor pra gente, né? Que estava shortado, foi lindo, maravilhoso. Mas enfim, por que eu antecipei isso? Porque eu já estava enxergando essa DVAP aqui em diversos ativos. Inclusive, a galera lá da sala de sinal deve estar pistola comigo, né? Porque a gente acertou esse short de Ethereum, só que antes a gente errou 2. A gente errou um em Cardano, errou um em NIR, porque o mercado estava muito volátil, estava realmente difícil de pegar esse short, tá? Então não se culpe se você tomou alguns stops tentando fazer essa operação shortada até que você tenha acertado ela. É bastante natural disso acontecer, porque o mercado estava muito agressivo. Mas enfim... minha visão de mercado é essa agora, tá? Então eu acredito que a gente vai fazer essa situação aqui no Bitcoin agora nesse momento. Essa é a mais provável, mas com o passar dos dias aí, conforme o gráfico for deixando mais vestígios pra gente, a gente consegue fazer uma análise mais concreta. A gente vai acompanhando e com certeza a gente vai pegando alguns trades aí no caminho, na nossa queridíssima sala de sinais e também aqui no YouTube, obviamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para fortalecer a gente. Vejo vocês aí dessa semana 2 caras aqui, pra gente continuar essa análise aqui de Bitcoin e de outras altcoins para tentar aproveitar ao máximo esses movimentos. Beleza? Valeu, até a próxima e é nóis!